O livro Mindset e a Nova Psicologia do Sucesso, apresentado pela Microaudiobooks, discorre sobre conceitos tradicionais da psicologia, destacando a influência das nossas crenças pessoais em nossas vidas, mesmo que muitas vezes não tenhamos consciência delas. Nossas crenças individuais, por mais simples que sejam, podem gerar efeitos profundos, e o mindset que adotamos pode determinar nosso sucesso ou fracasso. É possível perceber como nossa forma de pensar pode nos ajudar a atingir todo o nosso potencial. Todos nós crescemos com um pensamento pré-estabelecido, muitas vezes acreditando que nossas capacidades e habilidades são inatas e imutáveis. No entanto, essa concepção tem sido mudada ao longo dos anos, com a realização de pesquisas que mostram a real capacidade que temos de desenvolver novas habilidades e expandir nossa inteligência. O nosso cérebro é capaz de se desenvolver e se adaptar a novos comportamentos, desde que seja trabalhado e desenvolvido corretamente. Embora uma pessoa possa nascer inteligente, isso não significa que ela não possa se desenvolver ainda mais ao longo da vida. A opinião que você tem de si mesmo pode determinar como conduz sua vida. A autora do texto apresenta dois tipos de mindset que todos nós adotamos, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O primeiro é adotado por pessoas que acreditam que suas qualidades são imutáveis, que possuem uma quantidade limitada de inteligência e, por isso, estão sempre tentando provar o seu valor a si mesmas e aos outros. Esse mindset é comum na infância e pode persistir na vida adulta, levando as pessoas a se questionarem constantemente sobre seu sucesso ou fracasso e se sentir vencedoras ou derrotadas. Por outro lado, o mindset de crescimento mostra que podemos cultivar novas habilidades e desenvolvê-las com nosso próprio esforço e experiência. Embora a sociedade valorize a inteligência, personalidade e caráter, é possível trabalhar para melhorar essas características ao longo da vida. Algumas pessoas acreditam que qualquer indivíduo pode ter o potencial de realizar grandes feitos, desde que se dedique com paixão, esforço e treinamento. Esse tipo de mentalidade é conhecido como mindset de crescimento. Por outro lado, o mindset fixo faz com que uma pessoa se preocupe constantemente com a avaliação alheia e fique presa a características que julga imutáveis, como a inteligência. É importante avaliar com qual tipo de mindset você se identifica, pois isso pode influenciar significativamente sua vida e seu desenvolvimento pessoal. É possível mudar seu mindset a qualquer momento, afinal, ele é baseado em crenças que adotamos ao longo da vida. O fracasso pode ser visto de duas formas diferentes. Para aqueles com mindset fixo, é sinal de que não possuem capacidade para realizar determinada tarefa. Já para quem tem mindset de crescimento, o fracasso é uma oportunidade de aprender e se esforçar ainda mais. Para atingir seus objetivos, é fundamental pensar em qual mindset pode te levar até lá. Pessoas com mindset fixo têm uma necessidade constante de provar seu valor, e muitas vezes ficam presas a características que consideram imutáveis, como a inteligência. Quando atingem o sucesso, sentem-se extremamente orgulhosas. Algumas pessoas tendem a se sentir superiores aos demais, mas o autor questiona se esse tipo de pensamento é realmente válido. Ele levanta a questão: o que você é quando tem sucesso? E quando fracassa? Todos nós temos traços dos dois mindsets, porém eles são explicados separadamente para facilitar a compreensão. Pode ser que você acredite que sua capacidade artística é imutável, mas sua inteligência pode ser desenvolvida. De qualquer forma, o mindset que você adota em determinada área é o que determinará seu desempenho. As pessoas com mindset de crescimento nunca sonharam em chegar ao topo. Foi o amor pelo que faziam que permitiu que elas alcançassem o sucesso. Ironicamente, as pessoas com mindset fixo são as que mais almejam chegar ao topo. Para elas, o que importa são os resultados, e quando fracassam, consideram tudo um desperdício de tempo. Por outro lado, o mindset de crescimento permite que as pessoas deem valor ao que fazem, independentemente dos resultados. É importante compreender a verdade sobre aptidão e realização. Ao pensarmos em grandes nomes da história, como Thomas Edison e Charles Darwin,
Imaginamos pessoas que fizeram suas descobertas em um lugar solitário, trabalhando sozinhas. Mas na verdade, não foi bem assim que aconteceu. Edison, por exemplo, contratou vários assistentes, incluindo cientistas muito competentes, que trabalharam dia e noite em um laboratório financiado por uma empresa para criar a lâmpada elétrica. Embora Edison possuísse sua genialidade, para alguns estudiosos de sua biografia, ele era considerado alguém comum para a época. O que o diferenciava dos demais era sua curiosidade e busca constante por novos desafios. Enquanto a maioria dos jovens de sua idade já sabiam o papel que iriam desempenhar na sociedade, ele viajava de cidade em cidade, estudando sobre telegrafia e se autodesenvolvendo. Essa postura o tornou um dos mais importantes da área devido ao seu incessante autodidatismo e poder de invenção. Charles Darwin também não trabalhou sozinho em sua obra mais importante, A Origem das Espécies. Ela exigiu anos de estudo e trabalho em equipe, debates com colegas e mentores, vários rascunhos e metade de uma vida dedicada até que sua obra fosse concluída. Esses dois exemplos nos fazem compreender que a aptidão para algo não determina nossas realizações, mas sim o esforço e o trabalho duro que dedicamos para conquistar aquilo que queremos. Pessoas extraordinárias que admiramos não possuem habilidades sobrenaturais, mas sim um constante autodesenvolvimento e esforço. No mundo dos esportes, muitos acreditam que o talento é o que importa, e que atletas com o melhor porte físico têm uma vantagem natural sobre outros. Os olheiros estão sempre em busca desse tipo de atleta e investem fortunas para tê-los em suas equipes. Porém, ter um bom dote físico é diferente dos dotes intelectuais, e muitos atletas provam isso. É possível perceber a capacidade de um atleta pela sua aparência, tamanho e agilidade, mas há muitos exemplos de atletas que, fisicamente, seriam considerados incapazes de obter sucesso em seus respectivos esportes. Muggsy Bogues, por exemplo, jogou basquete na NBA com apenas 1,57 metros de altura, e Peter Gray foi um jogador de beisebol que só tinha um braço e chegou às divisões superiores. Esses atletas foram além das expectativas e mostraram que o talento natural não garante o sucesso. Eles se esforçaram e acreditaram em seu potencial, o que os levou ao sucesso. Há muitos atletas que possuem todos os requisitos físicos para praticar um determinado esporte, mas não conseguem obter sucesso por falta de esforço e autoconfiança. Pessoas que ficam presas aos resultados acabam se frustrando e perdendo desempenho quando não os alcançam. Já aqueles com mindset de crescimento são os verdadeiros campeões, pois entendem que o sucesso consiste em dar o máximo e aprimorar-se a cada dia, encontrando satisfação tanto nos processos quanto nos resultados. Perder não é fracassar quando se sabe que deu o melhor e se treina ainda mais para melhorar o desempenho. Michael Jordan é um exemplo de atleta que abraçava seus fracassos, como mostra um comercial da Nike em que ele declara ter errado mais de 9.000 arremessos e perdido quase 300 partidas, mas que voltava para o ginásio no dia seguinte para treinar ainda mais. Jordan também enfrentou a proibição de sua jogada preferida nos jogos universitários, mas em vez de se deixar abater, treinou com o dobro de empenho para aprimorar uma nova jogada. Ele reagiu de forma positiva às adversidades, enquanto as pessoas com uma mentalidade fixa tendem a congelar quando enfrentam desafios. Apesar de muitos acreditarem que o talento inato é um indicador de sucesso, na realidade é o caráter, o coração e a mentalidade de campeão que fazem um verdadeiro atleta, focado em autodesenvolvimento, automotivação e responsabilidade. Em relação aos negócios e liderança, o pesquisador Jim Collins se dedicou a entender por que algumas empresas passam de boas para excelentes e permanecem lá, enquanto outras continuam apenas boas. Para isso, ele selecionou 11 empresas que tiveram um crescimento extraordinário em relação a outras do mesmo ramo. Collins e sua equipe observaram que o tipo de líder que cada empresa tinha influenciava muito em seu progresso. Esses líderes não eram místicos ou carismáticos, com ego e talento autoproclamado, mas sim líderes que não se abalavam diante das adversidades e encaravam o fracasso de cabeça erguida, com esperança no sucesso final. Líderes com mindset fixo geralmente vivem em um mundo onde existem superiores e inferiores, e estão sempre tentando provar sua superioridade. Por causa disso,
colocam sua reputação acima de tudo e muitas vezes preparam a falência da empresa para justificar sua saída. Um exemplo é o líder Lila Coca, chefe da Chrysler, que se vangloriava tanto de sua fama que a empresa acabou em ruínas novamente. Porém, há bons exemplos de líderes com mindset de crescimento, como Jack Welch, que assumiu o cargo de CEO da General Electric quando a empresa estava avaliada em 14 bilhões de dólares. 20 anos depois, seu valor estimado era de 490 bilhões de dólares, tornando-se a empresa mais valiosa do mundo, mostrando a importância de ter um mindset de crescimento para o sucesso empresarial. O Welch ganhou a admiração mundial por suas contribuições e foi estudado e imitado em sua época. Seu líder, Welch, era humilde e costumava visitar as fábricas, onde ouvia seus trabalhadores e aprendia muito com eles. Em sua autobiografia, ele não se considerava um super-herói, valorizando o trabalho em equipe e reconhecendo que muito do que realizou foi com a ajuda de outras pessoas. Ele selecionava sua equipe pelo mindset e não pelo pedigree, entendendo que a paixão e o desejo de realizar eram mais importantes do que um currículo acadêmico impressionante. A crença de que um líder surge por talento nato é muito forte, mas Warren Dennis, ao entrevistar grandes líderes, descobriu que a maioria deles acredita que os líderes se fazem e não nascem feitos, sendo feitos mais por si mesmos do que por meios externos. Empresas que acreditam no talento inato podem perder a oportunidade de desenvolver grandes líderes. Por isso, é crucial que as organizações valorizem o desenvolvimento da aptidão e, consequentemente, observem os líderes surgirem. Onde vem o mindset? Dos pais, professores e técnicos esportivos. Embora nenhum pai ou mãe queira omitir ensinamentos aos filhos ou limitar suas realizações, muitos pais inadvertidamente motivam seus filhos de forma inadequada, por meio de julgamentos, lições e técnicas que geram o efeito contrário do desejado. Alguns pais acabam elogiando demais seus filhos, mas as crianças também precisam de motivação quando as coisas não saem como esperado. Frases motivadoras usadas pelos pais, como "você aprendeu isso tão depressa", ou "você é tão inteligente ou brilhante", podem ter o efeito contrário na mente das crianças, assim como elogios excessivos. As crianças muitas vezes interpretam que se não conseguem aprender algo rapidamente, são menos inteligentes e devem desistir de estudar. Embora elogiar seus talentos e inteligência possa trazer satisfação momentânea, quando enfrentam dificuldades, sua confiança e motivação desaparecem, e essa mentalidade fixa pode se estabelecer. É importante que os pais e professores saibam que cada criança tem seu próprio ritmo de aprendizado, alguns mais lentos, outros mais rápidos. Por isso, é necessário evitar elogios que enfoquem a inteligência da criança e, em vez disso, dar a ela a motivação adequada para enfrentar as dificuldades e descobrir novas estratégias de aprendizado. É válido elogiar o sucesso, como uma nota boa na escola ou a conquista de uma nova habilidade, mas deve-se evitar que a criança associe seu valor à sua inteligência. John Wooden é um dos maiores recordistas do basquete universitário, tendo comandado a equipe da UCL, Universidade da Califórnia em Los Angeles, para a conquista do campeonato nacional nos anos de 1964, 65, 67, 68, 69, 70, 73 e 1975. Durante algumas temporadas, seu time permaneceu invicto e, em uma ocasião, acumulou 88 vitórias consecutivas. O mais curioso é que Wooden relutou em assumir o cargo, pois as instalações eram ruins e ele compartilhava o ginásio com outras equipes de diferentes modalidades. Em alguns momentos, precisava pedir ginásios emprestados para realizar seus jogos. Além disso, seus jogadores eram considerados ruins, mas mesmo assim, ele iniciou seu trabalho e conseguiu terminar a primeira temporada em primeiro lugar, com 22 vitórias e 7 derrotas. No ano seguinte, sua equipe disputou as finais da Liga Nacional. Mesmo diante de todas as adversidades, o treinador adotou o mindset de crescimento ao proporcionar treinamentos constantes de habilidades básicas e condicionamento aos seus jogadores. Embora tenha admitido ser mediano em táticas de jogo, ele analisava cuidadosamente cada jogador e os ajudava a despertar o máximo potencial, dentro e fora da quadra,
o que o fazia sentir mais feliz do que vencer um jogo. Seja você pai, professor ou técnico de basquete, a responsabilidade e a paixão pelo que faz são fundamentais para transmitir seu legado e ensinamentos. Os princípios 1 e 7 de crescimento têm um papel crucial nisso, permitindo compreender o comportamento de cada pessoa e realizar a missão de despertar o potencial delas. Quanto à mudança de mindset, o mindset de crescimento baseia-se na crença de que para alcançar o que se deseja, é preciso mudar alguns hábitos, comportamentos, atitudes, entre outros, e esse processo pode trazer dificuldades. Porém, a gratificação de atingir o potencial máximo e alcançar as realizações fazem todo o esforço e empenho valerem a pena. Todos nós temos o poder para mudar. No entanto, como já foi mencionado, mudar nosso mindset não é nada fácil, especialmente quando essa mentalidade está enraizada desde a nossa infância. Geralmente, trata-se de um mindset fixo, que torna difícil adotar uma nova mentalidade que nos encoraje a enfrentar os desafios, críticas e lutas que normalmente evitamos. Apesar disso, é essencial sermos persistentes e não nos acomodarmos em um mindset que nos traga uma falsa sensação de superioridade e alimente nosso ego, promovendo um individualismo que parece ser benéfico para nós, mas que não é a verdadeira essência do nosso ser. Ao nos abrirmos para o crescimento, nos tornamos mais autênticos e verdadeiros conosco mesmos. Mesmo as pessoas que têm um mindset fixo podem ter sucesso em seus objetivos se tiverem força de vontade. No entanto, se formos fracos e sem força de vontade, iremos fracassar. Aqueles que pensam dessa forma podem tomar uma decisão firmemente, mas não conseguem encontrar os meios necessários para obter êxito. É importante lembrar que a mudança não é fácil, mas com determinação e persistência, podemos alcançar nossos objetivos e nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Há quem diga que é fácil deixar de fumar, mas que o difícil é manter-se longe do vício. Pessoas que possuem uma mentalidade de crescimento não se limitam a tomar decisões de ano novo e não agir depois disso. Elas planejam e adotam estratégias para alcançar seus objetivos. Por exemplo, se desejam fazer dieta, começam evitando ter em casa alimentos que possam prejudicar seu progresso. Elas também criam uma lista de tarefas e exercícios físicos para melhorar seu desempenho e consideram a manutenção dos resultados já obtidos. No entanto, elas também sabem lidar com o fracasso. Quando isso acontece, não desistem, mas se perguntam o que podem fazer para melhorar ou como podem lidar com a situação caso ocorra novamente. Segundo a autora, trata-se de um processo de aprendizado e não de uma guerra entre o bem e o mal. Mudanças podem gerar medo, mas são necessárias. E muitas pessoas relatam que se arrependeram de não ter mudado antes, pois obtiveram melhorias, sentem coisas que antes não sentiam e fazem coisas que antes não faziam. É um processo de crescimento contínuo. Embora a mudança não resolva todos os problemas, certamente ajuda a ter uma vida mais rica e torna a pessoa mais viva e corajosa. Este pode ser o momento certo para mudar seu mindset, mas isso não é uma certeza, depende de cada um. O importante é sempre ter em mente os benefícios que o crescimento pode trazer, já que ele estará disponível quando necessário. Sabemos que a mudança pode gerar medo, mas muitas vezes é necessária. Poucas pessoas se arrependem de ter mudado. Seja você um pai, professor ou técnico de basquete, sempre terá pessoas confiando em você, o que exige muita responsabilidade e paixão pelo que faz, para repassar seus ensinamentos e legado. As pessoas com mindset de crescimento são verdadeiros campeões, pois para elas o sucesso é poder dar o máximo e se aperfeiçoar a cada dia, encontrando satisfação tanto nos processos quanto nos resultados. O verdadeiro potencial de alguém é desconhecido, mas pode ser realizado com anos de paixão, esforço e treinamento. Neste livro, aprendemos que crescemos com crenças que são passadas pelos nossos pais, professores e sociedade em geral, mas nem sempre essas crenças determinam o que seremos na vida. Se você considera que precisa mudar para alcançar o que deseja, então esse é o caminho a seguir. Lembre-se de que as adversidades e dificuldades são partes integrantes do processo. É fundamental aprender com os erros e perseverar em vez de desistir.
Através desses desafios, você pode desenvolver todo o seu potencial e alcançar suas metas, trazendo felicidade para a sua vida. Se você gostou dessas palavras de incentivo e quer saber mais sobre o assunto, o Microaudiobook recomenda a leitura de O Cérebro com Foco e Disciplina de Renato Alves. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube para ficar por dentro das novidades e receber conteúdos exclusivos. Não perca essa oportunidade de aprender e se divertir com a gente. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.